Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre a história de Deus. Você já ouviu falar sobre a história de Deus? Porque a grande realidade hoje é que nem todos conhecem a história de Deus. Do Deus que amou essa humanidade. Como tudo começou. Por que de fato nós estamos aqui? Por que esse mundo existe? Por que as coisas são assim? Por que nós somos assim? Será que nós fizemos parte dessa história? Eu quero deixar um pouquinho para você uma reflexão do que é Deus, qual é o olhar dele a respeito de nós e o nosso olhar como deve ser a respeito de Deus. Em Efésios capítulo 1, de 3 a 6. Como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor, para filhos da adoção, por Jesus Cristo para si mesmo. Hoje nós sofremos algumas sequelas de ensinamentos rasos da nossa vida cristã. A gente foi ensinado, pelo menos uma grande parte de nós, aquela velha história que o diabo, ele era o adorador de Deus e que então o diabo pecou e aí não tinha mais ninguém para adorar a Deus. E aí Deus teve uma ideia, eu vou fabricar outra criatura. E a ideia que nos trouxe esse ensinamento, essa teoria, parece assim que nós viemos para suprir um outro ser. A ideia que esse ensinamento nos passa é que parece que Deus tem uma necessidade psicológica e emocional de que precisa ser adorado e a sua carência emocional seja suprida. E Deus não é assim. Não é essa a história de Deus. Mas quem criou Deus? Deus não foi criado. É que Deus criou todas as coisas por um propósito. O propósito inicial de Deus nunca foi suprir uma insuficiência emocional. Parece que somos um plano B de Deus. Deus ele pode ser representado por um triângulo. Deus é três pessoas iguais no quesito da mesma autoridade, no mesmo sentimento, na mesma concordância, na mesma hierarquia. Ele é Pai, ele é Espírito Santo e no princípio Jesus era a palavra, o Logos eterno. Então nessa sincronia de mesma concordância, amor, e no princípio não havia homem no céu. Jesus ainda não era homem, mas eu imagino que o trono de Cristo já existia, porque nós lemos aqui, e como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nele quem? Em Cristo. Olha só, então quer dizer que na eternidade, antes de Deus fazer a terra, Deus já nos tinha, eu e você, no coração dele. Você já estava dentro desse plano de Deus. Deus já sonhava com o ser humano. Então não foi, o que eu quero desmistificar aqui, é que você não é o step de Deus, você não é o segundo plano de Deus, você não é o plano B de Deus. Você foi sonhado no coração de Deus muito antes da rebeldia do diabo. O trono de Cristo que já estava preparado para ele sentar, como o segundo Adão, estava lá. E Satanás deve ter olhado para aquele trono e ter desejado aquele trono, mas não era para ele, porque Deus já tinha um plano. Deus já estava com o homem no coração. O que nós temos que entender é que Deus, ele se submete tanto um ao outro, o Pai, o Filho e o Espírito, numa dinâmica de amor e hierarquia igual, e concordância e compreensão. Deixa eu tipificar aqui porque a Bíblia compara muito Jesus com a noiva, Deus compara muito com o casamento. Um casal, depois que ele casa, que ele passa o seu tempo de lua de mel, e vai passando o tempo, o casal vai se adaptando, vai se submetendo em amor, vai se compreendendo, vai se encaixando como uma engrenagem e as coisas começam a andar melhor e melhor. O que acontece?
o amor vai crescendo, o amor vai expandindo. E aí a casa começa a ficar grande. Não é assim? E aí o que acontece? Você que é casado aí, você sabe o que acontece. A primeira coisa você vai pensar assim, olha, tem lugar para mais gente aqui. Tem espaço para mais gente. Está na hora de nós ter um filho. E eu acredito que foi isso que aconteceu com o Senhor. Que o Senhor deve ter pensado assim, tem lugar para mais gente nessa família. Então não foi por causa do diabo que Deus te criou. E o diabo quer que você acredite nisso, sabe por quê? Porque quando você acredita que você foi criado para suprir ele, você se sente um step. Você não é um plano B de Deus. Você que está me ouvindo agora, Deus sonhou com a tua vida. A história de Deus não é uma história de suprir emoção humana, não. Pelo contrário, o Senhor não nos criou para adorá-lo. Nós não fomos criados para adorar a Deus. Nós o adoramos porque Ele é o nosso ídolo, Ele é o nosso modelo, o nosso desejo é nos parecer com Ele. Por isso que nós adoramos. E o benefício de adorar a Deus é nosso, porque aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecido. Na verdade é o contrário. Deus não nos criou para amá-lo, mas não foi esse o princípio da criação do homem. Ele nos criou para Ele nos amar. O nosso primeiro chamado não é cantar. O nosso primeiro chamado não é pregar. O nosso primeiro chamado não é fazer live. O nosso primeiro chamado, olha só, isso aqui vai virar uma chave. Vai ter gente que vai ouvir isso aqui, vai virar uma chave no teu coração, na tua mente, no teu espírito, querido. Então pega isso aqui e não esquece mais disso. O nosso primeiro chamado, teu primeiro chamado, é deixar Deus te amar. Porque Ele nos criou para Ele nos amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de entregar o seu Filho. Ele prepara, Ele não faz o homem para o mundo, não. Primeiro Ele faz o mundo, Ele cria um ambiente para esse homem fazer parte dessa família. Deus, como um pai perfeito, como um pai carregado de amor para dar, como uma mãe, quando ganha o seu bebê, ela está pronta para abraçar e amamentar. Ele queria dar vida, deixar o filho desfrutar. Lá no princípio, quando Deus faz a terra e organiza a terra, era uma coisa só, céu e terra estavam juntos. O Senhor andava com Adão, ele andava com o seu filho no jardim e conversava com Adão. E Deus só queria uma coisa: viver essa família. Deus criou o homem para fazer parte da sua família. No princípio, nenhuma passagem em Gênesis vai dizer que Adão adorava a Deus, não. Adão tinha relacionamento. E relacionamento, querido, é só uma família que pode ter. Você não vai ter relacionamento com uma pessoa que você não conhece. O Éden era o céu na terra. É meio louco isso, que foi perdido esse lugar. Não havia limitação, não havia barreiras. E no princípio, quando o homem não havia pecado, ele tinha toda a autoridade na terra. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, que Deus coloca Adão no jardim e dá toda a autoridade. Ele diz assim, ó filho, agora você cuida, cultiva e governa. O que acontece? Quando Adão peca, quando Adão para de ouvir a voz de Deus, eles param de ouvir a voz de Deus, que era a voz de autoridade, para ouvir outra voz. E dão autoridade a essa voz, porque a voz que eu obedeço, presta atenção, querido, vira a chave na tua vida hoje. A voz que você está ouvindo é a voz que é a autoridade na sua vida. Que voz você está ouvindo? Você está ouvindo o que a palavra de Deus diz? Ou você está ouvindo a voz da sua alma? A voz do diabo, que é uma voz negativa, que é uma voz que diz que não vai dar certo? Porém, quando o homem peca, céus e terra se separam. A Bíblia diz que toda a terra fica maldita por causa do homem, por causa da escolha que o homem fez. As nossas escolhas, elas vão impactar no nosso amanhã. E hoje nós vivemos e estamos colhendo as escolhas que nós fizemos ontem. O que você está vivendo hoje foi as escolhas que você fez ontem. O diabo colocou duas dúvidas no coração do homem. A primeira, de quem é Deus? E a segunda, de quem eles são em Deus. E o diabo continua fazendo isso hoje. Quando você está passando uma dificuldade, o que o diabo faz? O que o diabo fala no teu ouvido?
Será que Deus está contigo? Será que Deus te perdoou? Será que você é filho de Deus? Quando uma voz vier te questionando, será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é perdoado? A única voz que fala dessa forma na Bíblia é do diabo, quando ele vai lá no deserto tentar Jesus e ele diz assim, ó, se tu és filho de Deus, lança-te daqui. E é a mesma voz hoje, querido. A história de Deus não é essa para nós. Quando Adão pecou e ele perdeu o Éden, ele perdeu o governo, ele perdeu o ambiente. E ele ficou perdido e o pecado trouxe medo, trouxe culpa, trouxe vergonha. E Adão foi se esconder de Deus. E olha o que Deus fez. Sabe o que Deus fez? Deus foi atrás do homem. Em qual quarto escuro que você está hoje? Qual é a árvore que você está se escondendo atrás aí, querido? Porque Deus está à tua procura até hoje, de trás dessa árvore. O Pai nunca desistiu do homem. Deus começa a buscar alguns homens justos. Quando Deus fala de Jó, ele não diz assim, olha, Jó era um homem crente, Jó era um homem evangélico, Jó era um homem que ia na igreja. Não, querido, Jó, ele dá um testemunho dizendo assim, ó, tem visto meu servo Jó? Justo e temente, que tem bom caráter. Deus continua buscando pessoas que são justas. Deus faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão, faz com Israel, faz com Davi. Qual era a aliança? O homem não tinha condições de fazer aliança nenhuma, irmão, porque o homem não consegue, ele não conseguia cumprir a sua aliança. Que Deus cumpria a sua parte e ainda cumpria a parte do homem. Como que ele cumpria a parte do homem? Preparando um cordeiro para pagar o pecado do homem, porque Deus não tem pecado. Deus vem chegando até Jesus, querido. Depois da aliança de Davi e Israel, vem Jesus para trazer agora o conserto final. Antes da fundação do mundo, Cristo já estava pronto para morrer por você. Antes da fundação do mundo, Cristo já amava você. Por que você não está se sentindo amado? Só porque as pessoas, talvez alguém que não gosta de você, não te ama, não importa, querido. Deus te amou antes da fundação do mundo, antes de você ser gerado, querido. O Senhor está te procurando, a história de Deus não terminou. O Logos eterno se faz homem. E ele não vem aqui, querido, como alguns falaram, que ele vem aqui para saber como o homem se sentia. Desde quando o fabricante precisa saber como é que a máquina funciona? Deus sabe, Deus conhece a gente, irmão, desde a fundação do mundo. Ele sabe das nossas falhas. Ele sabe quando nós erramos porque nós queremos errar. Ele sabe quando nós erramos involuntariamente. Ele sabe, querido. E sabe o que o Senhor fez quando Adão estava com medo? Ele sacrificou um animal, arrancou a pele do animal para cobrir a vergonha deles. E foi isso que Cristo veio fazer. Cristo veio mostrar para nós como o homem deve se portar e viver. E depois ele vem morrer para cobrir todos os pecados daqui para trás. Então o nosso passado, Deus, o rio de Deus levou. Sempre foi o projeto de Deus exaltar a Cristo Jesus e salvar o homem. O pecado é tomar uma decisão errada. Foi isso que Adão fez. Não foi o fruto. Foi desobedecer aquilo que era bom para ele. E Deus pensou assim, vou resgatar. Deus olhou para você, querido, e disse assim, vou resgatar. Não existe evangelho da graça. Graça é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Cristo. E é por isso que ele diz assim, o meu corpo agora é partido por vós. Quando Cristo vem e morre, e quando nós aceitamos a obra da cruz, quando nós aceitamos o perdão de Cristo não é para nos livrar do inferno, é para nos livrar do pecado. Na história de Deus, Deus sempre quis trazer o homem ao princípio que ele criou. O plano de Deus é fazer com que o homem viva aquilo que ele não conseguiu viver no Éden. O que ele tinha que viver no Éden? Prosperidade, ter uma família, relacionamento com Deus, relacionamento com a sua família, relacionamento com o próximo, autoridade na terra, governar a terra, cuidar a terra, cultivar a terra, querido. Na história de Deus, quando Cristo vem, ele perdoa os nossos pecados, ele nos reposiciona numa posição de Adão sem pecado. Porque o plano de Deus é que nós vivamos nessa terra com autoridade, com governo, com a consciência limpa. Deus, através da obra de Cristo, ele te reposiciona para um lugar de autoridade. Qual é o nosso papel agora na história de Deus? Deus te ama
E nada pode mudar isso. E na história dele é continuar resgatando o homem. E qual é o nosso papel agora com autoridade? Qual é o nosso papel agora como um novo Adão? Cristo, ele faz nós recuperar a imagem e semelhança de Deus. Quando a obra do Calvário te limpa, você passa a representar Deus na terra. Então nós não somos suplentes de Satanás. E quando o homem caiu, quando Adão pecou, Deus falou para Adão: Adão, toda a terra agora é maldita por tua causa. Cresceu abrolhos, cresceu espinhos, pragas. E quando Cristo morre, não levou a coroa de espinhos em vão na cabeça. Aquela coroa de espinhos na cabeça estava representando as pragas. Cristo, ele não compra só o ser humano de volta. Ele compra toda a terra que Adão perdeu para Satanás. A terra não é do diabo, é nossa. Só que como nós não sabemos, nós não a tomamos, não possuímos aquilo que Cristo já comprou. Então a história de Deus, ela não termina, ela continua em você. Nós temos que tomar agora essa terra com autoridade. Que jeito? Acessando sim os lugares na sociedade, levando justiça, levando o reino de Deus nos lugares. Na faculdade que eu estudo, na escola que eu estudo, onde eu trabalho, eu preciso levar o reino de Deus, que é justiça, é paz e alegria no Espírito. Agora nós temos uma missão para continuar essa história de Deus, e ela continua em mim e você. Porque Deus, ele não é um Deus egoísta, ele nos chamou para fazer com ele. Ah, Fabiano, eu estou orando para Deus levantar. Não, querido, é você que tem que se levantar. Você que tem que praticar justiça, porque o reino de Deus está dentro de vós. E agora o nosso papel é, cada um de nós carrega uma porção do reino, paz, justiça e alegria no Espírito. Nós temos que jorrar para fora, para que as pessoas sintam que existe algo diferente dentro de nós, que é o reino de Deus. E nós temos que trazer agora esse reino para a terra, para que o céu e terra voltem de novo a viver juntos. É chegado o reino de Deus. O nosso papel de evangelismo é dizer para as pessoas que elas fazem parte dessa família, que tem lugar para elas nessa família. Deus nos amou desde o princípio. Nós somos a coroa da criação e o nosso papel agora é importante nessa história. Nós temos que continuar essa história até que o Senhor venha e governe esse reino que nós estamos preparando para Ele. E a história segue, querido. Que essa palavra tenha impactado, fiquei calada no coração de cada pessoa que ouviu. Deus abençoe, querido. Tamo junto. Um abraço.